Fala trader, boa tarde galera. E aí pessoal, como é que foi o dia de vocês? Como que foi o dia de operações? Tudo certo por aí? Sem muita demora, vamos logo para o nosso vídeo hoje para a gente já adiantar aqui, beleza? Pessoal, seguinte, hoje a gente teve uma abertura com um gap, mercado acima das médias. Porém, a nossa tendência do macro, ela ainda é uma tendência de baixa, tá? Então, a gente tem que ficar de olho nessas situações, porque a gente tem a premissa de que 50% das vezes o mercado ele reverte a primeira movimentação do dia. Quando o mercado chegou nessa região, houve uma desistência de compradores aqui, tá? E apareceram quem? Os vendedores. Se você analisar dias anteriores, você vai ver que nessa região tem um topo duplo com o dia anterior, da sexta-feira, no caso, né? E aí, o mercado deixou essa venda aqui. Na hora dessa venda, eu enxerguei como uma venda, porém, a gente tinha toda essa força compradora. Eu não quis arriscar contra a barra 1 e na cara das médias, tá? Mas no grupo de estudos que a gente tem, eu informei que seria uma venda, porém uma venda um pouco mais arriscada, mas ainda assim uma venda. E aí o preço veio, desenvolveu, chegou na mínima do dia, a gente ficou conversando no grupo sobre a questão desse gap aqui, tá? E aí, galera, é até legal que aí a gente já explica essa situação aqui, que tinha um amigo no grupo falando o seguinte, aonde seria a mínima do dia? Se seria nessa região aqui ou se seria nessa região. Galera, quando o mercado abre com esse gap, o interesse ele é comprador, tá? Porém, o Brooks trabalha com o intraday. Logo, a gente teria a mínima do dia nessa região, porém aqui seria uma resistência. Então, a gente poderia suporte, né, galera? Suporte, perdão. Aqui como suporte. Então a gente poderia trabalhar essa mínima, um rompimento dela, uma possibilidade de projeção, porém nós teríamos que analisar essa região aqui também, tá? E aí quando o mercado veio na mínima do dia no intraday, o mercado começou a lateralizar. Em seguida a gente teve aqui horário de notícias, né? E aí é o horário que eu já falei para vocês que eu não gosto de ficar posicionado. E aí o mercado simplesmente veio, conseguiu romper, na barra 14 falhou o rompimento, a barra 15 ele conseguiu fazer um rompimento, e aí uma barra plausível para uma venda seria a barra 16, se a gente for trabalhar dentro da metodologia do Brooks, porque aqui a gente tem muito pavio, aqui a gente tem muito pavio. A barra 16, sim, seria uma barra plausível para venda, porém o nosso risco ia estar aqui em cima, tá? Então decidi também não aceitar essa venda. Como a gente sempre conversa aqui, galera, o mercado ele pode ir sem a gente, o preço pode ir embora sem a gente. Agora, como nós procuramos as melhores possibilidades e risco-retorno, a gente não pode simplesmente comprar aqui, de repente a gente tinha alvo de movimento projetado dessa região já por aqui, mais ou menos, e o preço travar aqui, voltar e a gente ser estopado com toda essa movimentação aqui, tá? Apesar da gente ter entrado aqui no modo sempre vendido, o nosso risco era alto, tá? Então decidi não fazer essa venda. E aí o mercado veio buscar a mínima do dia. Nessa região a gente começou a corrigir. E aí o mercado fez uma, duas, três puxadas. A gente entende isso como uma cunha. E aí a barra 28 foi uma boa barra de venda, saindo da média depois de uma cunha. E aí a gente aceitou essa venda para buscar essa projeção aqui, que seria mais ou menos nessa região aqui, mais ou menos. Se a gente fosse projetar isso aí, ficaria mais ou menos aqui, ó, tá? Mais ou menos isso. Só que quando o mercado fez essa movimentação, começou a defender nessa região. Quando ele veio fazer a barra 35, eu encerrei, porque aí a gente teria uma outra cunha do lado contrário, aí acabou virando triângulo. E como a gente sempre conversa aqui, triângulo é uma lateralidade, certo? E aí dentro de lateralidade, eu particularmente não gosto de operar, é uma região mais complicada e mais difícil, onde a grande maioria dos traders perde dinheiro, certo?
Acabei encerrando a operação aqui, foi a única operação que nós fizemos no dia. Depois disso, o mercado simplesmente lateralizou. E aí, como a gente sempre conversa, se você não conseguiu fazer dinheiro nessa movimentação, galera, o resto é história, beleza? Aqui você não vai fazer dinheiro, tá bom? E essa foi a nossa movimentação do dia, foi o que eu consegui enxergar para o dia de hoje. Não conseguimos pegar a melhor movimentação do dia. Talvez se essa barra aqui tivesse fechado uma boa barra de venda, talvez eu tivesse aceito, mas não foi e fica para a próxima, né? Amanhã é outro dia. O mercado simplesmente desenvolveu. A gente pegou aqui uns poucos pontos aqui, eu acho que 400 e poucos pontos. É uma média de 80 e alguns reais por contrato, né, que você entrou. E aqui, para não ficar só na leitura do gráfico parado, a nossa operação de hoje, conforme eu falei para vocês. Depois de toda aquela perna de baixa, o mercado começou a travar, a gente tinha uma cunha, a nossa venda aqui. O nosso alvo era um pouco mais abaixo, daria R$ 124 por contrato aqui, né? Só que eu acabei encerrando um pouco acima com uns 430 pontos, se não me engano. Eu mandei lá no grupo o valor exato, né, a quantidade de pontos exata. E essa foi a nossa operação do dia. Primeiro dia do mês, a gente está começando o mês agora, né? Então vamos trabalhar o que o preço está nos dizendo, beleza? Não adianta querer fazer toda a grana do mês em um único dia, beleza, galera? Foi isso, e se você quiser participar do nosso grupo de estudos, como já falei nos vídeos anteriores, acessa o link aí que vai ficar na descrição e vem estudar com a gente, beleza? Valeu, pessoal! Eu tô devendo uma aula de sábado também, galera, que é a aula sobre ciclos de mercado, né, que a gente ficou de passar. Eu não fiz porque eu passei o final de semana com a minha filha no hospital, né? E aí não deu para fazer, mas eu vou separar essa aula ainda essa semana e a gente faz essa aula aí. No próximo sábado a gente vai ter uma outra aula que seria já basicamente a parte final, que seria os setups, né? E aí depois a gente verifica só uma aula sobre gerenciamento de risco e a gente fecha essa parte do básico de price action. Beleza? E é isso, valeu, até amanhã, galera.